Eu acho que ia ser legal falar um pouco daquela entrevista que você fez, mas falar primeiro em termos gerais, falar de uma experiência que você teve. O que você acha? Vambora, vamos falar, né? A gente tá aqui pra escancarar a vida mesmo, escrachar tudo pra todo mundo. Fui mal, fui mal. Edu É. ouviu uma entrevista, teve os Não, feedbacks, foi a gente... mal é muito. Então, aí começa por aí, tá vendo? Tá bom. Vamos lá, falar de entrevista de emprego. Porque entrevista de emprego é um negócio que o pessoal tem uma preocupação grande, né? Preocupação, em primeiro lugar, de entender a entrevista. Será que eu tô entendendo? Será que, sabe, dá um nervosismo, porque é inglês e tal, né? Segunda coisa, Sim. entrevista é entrevista. Em português ou em inglês, as pessoas ficam nervosas. E em terceiro, quais são possibilidades de você, às vezes, sei lá, tirar alguma coisa extra daquela entrevista, fazer uma coisa interessante e tal. Então a gente vai falar um pouquinho de entrevistas de emprego. Mas vamos lá, eu acho que vale contextualizar primeiro como é que é relacionado ao Brasil, porque acho que no Brasil, eu tô tentando lembrar, tá? Eu fiz entrevistas de emprego no Brasil há 16 anos, então É. não sei, mais, né? Porque acho que a última entrevista, a entrevista que eu fiz foi para entrar na Intel. Eu entrei na Intel em 2005. Nossa. Então, 2005 fazem quanto tempo agora? 18 anos. É. Nossa. O meu faz um pouco menos, mas assim, não era esse tipo de empresa, né? Então, era um pouco diferente, eu acho, o processo. Mas também deve fazer o quê? É. Sei lá, uns 16 anos também, não é muito menos que você, não. Vamos falar então sobre tipos de entrevista, e aí a gente fala um pouquinho de como é que é aqui e conta um pouquinho de como é que foi a sua pra gente tentar pegar em tempo real aí algumas coisas para melhorar. Legal. Pelo que eu lembro no Brasil, e aí eu vou falar um pouquinho do que a gente faz quando entrevista pessoas para trabalhar com o E-Dublin, pessoas que já, enfim, eu vi conversando, mas eu não fiz parte do processo seletivo, mas eu vi como elas comentam, como é que elas falam sobre entrevista, e, e aí falar um pouquinho do como é que é o formato daqui. Já fiz vídeo de formato mais em detalhe, mas no Brasil, quando eu me lembro de ter feito entrevistas lá, de novo, tô falando de 18 anos atrás, mas de conversando com amigos, geralmente acontece, é uma empresa de médio porte para pequena, ou seja, sei lá, até 1.000 funcionários, por exemplo, e geralmente você faz a entrevista diretamente com o chefe, quem vai ser o seu chefe. E Uhum. é uma entrevista só, ou às vezes duas, que é você falar com alguém do RH meio que para fazer uma triagem e depois falar com o seu recrutador, seu potencial chefe. É, então, como é que funciona? Você vai lá, aplica para uma vaga e te chamaram para entrevista. Essa pessoa que te chamou para entrevista inicialmente, geralmente é uma pessoa de RH no Brasil, né? Ela não é Uhum. uma recrutadora só, ela faz tudo. E aí ela no RH, ela vai, enfim, tirar algumas questões com você, esclarecer, ver que você é quem você é, que você está dizendo que é mesmo, você tem aquela experiência toda, fazer uma pergunta ou outra, nada muito profundo, vai ser mais superficial, mas tentando pegar uma coisa mais abrangente. Tipo, essa pessoa, ok, parece decente, realmente parece que ela fez isso aqui mesmo, ela parece que tem a experiência que a gente está precisando, etc, etc. Beleza, vou te encaminhar agora para conversar com o hiring manager, né? Com o seu chefe, futuro chefe. E aí Uhum. sim você faz a entrevista com esse futuro chefe. E esse futuro chefe, ele vai ou ser generalista, ou ele vai tentar tirar uma coisa específica de você, dependendo do que eles estão procurando. Mas geralmente essa pessoa é a pessoa que, enfim, fez a entrevista e define se é assim que vai ser e acabou. Esse é o processo mais comum, é o processo mais rápido, entre aspas, e que, tipo, tem menos, como é que eu vou dizer? Fricção. Fricção é uma boa palavra para falar em português? Eu acho que fricção é uma boa palavra. Atrito. 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 Friction é muito fricção, fricção. Carrinho de fricção é outra coisa. É, é um processo que tem menos atrito, porque você vai fazer provavelmente duas entrevistas, ou no mesmo dia, ou em alguma questão de dias ou semanas, assim, sei lá, fez uma primeira entrevista, aí uma semana depois vai falar com o seu potencial chefe. E aí esse potencial chefe, ele vai, enfim, internamente ali, tomar uma decisão, vai meditar sobre aquilo, e aí vai te dar uma resposta em alguns dias. Então, processo simples, direto. ah, eu acho que esse processo aqui, muita empresa pequena faz. Imagino que os seus processos seletivos que você fez aí com empresas menores podem ter sido muito próximos desse. É, Uhum. tem algo que você agregar, né? Faz sentido esse primeiro formato, assim? Sim, faz sentido. Eu acho que a empresa que eu tive menos entrevistas, assim, foi uma que ela era realmente uma empresa pequenininha, eu diria até... Bom, enfim, era uma empresa bem pequena, acho que eram 10, 15 funcionários no máximo. E aí, a única pessoa com quem eu fiz entrevista foi com um dos donos da empresa. Então, ele primeiro fez uma entrevista comigo por telefone, mais rápida, e aí me convidou para ir até o escritório e fazer uma entrevista presencial com ele também,
né? E aí foram só essas duas. Das outras empresas que eu fiz, mesmo empresas muito pequenas, eu tive pelo menos 3 entrevistas, assim. Ou eu teria, né, nas que eu não passei até mais longe, eu teria pelo menos 3 entrevistas, às vezes até 4. Legal. E acho que é bom que você falou isso aí, Mar, porque eu vou comentar um pouco de como que muda já para você fazer uma entrevista, geralmente no exterior, aqui seja na Europa, nos Estados Unidos, o processo é muito parecido. E eu imagino que no Brasil vai começar a ficar assim, cada vez mais, é importante, por várias Se é que questões. já não eu vou explicar começou, por quê. né? E pode ser que já esteja assim, para várias empresas. Eu acho que muita empresa que já é mais, vou falar moderna, mas que já deu uma otimizada no processo e se preocupa muito com diversidade, com bias, né, com o viés, elas tendem a ter mais de um entrevistador, para justamente evitar esse viés incondicional, né? Viés incondicional, essa aqui é o unconscious bias. Viés inconsciente. Viés inconsciente, tá. Então, o que acontece? Como é que é um processo seletivo um pouco mais comum de você ver aqui? E aí, eu imagino que, como eu falei para vocês, no Brasil, uma empresa está fazendo isso já. Tem um recrutador, realmente, que o recrutador ele é meio que uma triagem. Então, ele faz aquele papel de, assim, ok, essa pessoa aqui, ela tem um mínimo aqui de atributos que a gente precisa. Eu não vou avaliar em detalhes, mas eu estou vendo só se ela, sei lá, não está perdida na vida, se ela tem permissão de trabalho, se ela consegue se comunicar no idioma daquele país que ela está aplicando, enfim, se você está aplicando para uma vaga, sei lá, na Alemanha, a pessoa fala alemão fluente, o recrutador vai já te filtrar por ali, sabe? Então pode ser um modo de ter uma triagem ali. Essa triagem ela é bem superficial. Então, muito possivelmente, a não ser que você não se encaixe em nada daquela vaga, você provavelmente vai passar por uma segunda fase, porque é um nível baixo de corte ali, sei lá, vai cortar metade. Então, assim, tem 50% de chance de passar. 50% é uma chance grande. Diferente de você falar com o recrutador, com o hiring manager, que aí a chance é literalmente 0,4, 0,6, 1%. Porque você vai passar para passar aquilo é você ser empregado, né? Receber uma oferta. Então, vai diminuindo, né? Como se fosse um funil. Então, o que acontece? Depois que você faz a primeira entrevista, o recrutador fala assim, beleza, bora, vamos passar você para o time para o pessoal que vai fazer as entrevistas com você. Geralmente existe um painel de entrevistadores. E aí o painel pode ser pessoas que vão ser peers suas, pessoas que vão ser paralelas a você, seu possível chefe, e às vezes um chefe do seu chefe. Ou às vezes uma pessoa de completamente outro departamento. E por que isso? O peer, né, essa pessoa de um nível igual ao seu, ela vai trazer um aspecto diferente do que ela vai avaliar, de como é que é trabalhar com você, como é que seria o dia a dia, às vezes vai tentar entender como é que você se comunica e etc. O possivelmente seu chefe, ele talvez vai avaliar ali, enfim, sua habilidade para lidar com a função, se você sabe o que tem que fazer. E às vezes o chefe do seu chefe, ele tá um pouco mais afastado, né? Ou ela tá mais afastada do todo, do dia a dia da operação, vai avaliar mais assim, como é que é a sua percepção das coisas, se você tem uma ideia estratégica, se você é uma pessoa que, às vezes, culturalmente pode se encaixar. Então tem empresas que têm isso muito bem definido e algumas que fazem isso de forma meio aleatória. Não tem necessariamente uma pessoa que avalia o quê. Eles meio que definem, vou aqui conversar, e aí 3 pessoas, como você falou nesse processo, quebram um viés, porque 3 pessoas trazem uma perspectiva diferente. Então, depois, né, de 3 pessoas conversarem, o que acontece? Elas se reúnem as 3 e falam, e aí, o que você achou? E a pessoa tem que trazer exemplos de por que ela achou o quê. Então, eu acho que sei lá, comunicação não foi boa. Então, me dá um exemplo de quando você percebeu isso na entrevista. Então, o entrevistador também tem que estar preparado para responder sobre fazer a defesa, né, positiva ou negativa daquele funcionário. E já vou falar um pouquinho mais de qual que é o próximo nível desse, que é quando empresas tipo Dropbox, aqui onde eu estou na Persona, Google, Facebook, todas essas empresas usam, que é um processo mais complexo, tem geralmente 5 entrevistas, se não mais, e aí eles avaliam atributos específicos para cada funcionário. Então, eu vou falar um pouquinho mais disso, mas conta um pouco como é que está sendo essa perspectiva sua, Emma. Você está falando desse nível mesmo também? 3 pessoas? Sim, e depois eu tenho uma pergunta também pra te fazer. Mas sim, assim, a maior parte das experiências que eu tive, das entrevistas que eu fiz agora nessa fase, né, atual, e até pensando em quando eu fui contratada pro Airbnb, mas é realmente isso, assim, tem um recrutador, né, que vai fazer meio que aquela primeira triagem mesmo com você, só que eu tenho percebido que muitas vezes esse recrutador, ele já vai fazer perguntas técnicas, viu, Du? Então, assim, eu tenho tido essa experiência. Já na primeira entrevista com o recrutador, ele já vai avaliar, mesmo que não a fundo, né? Mesmo que mais superficialmente, mas ele vai avaliar
de certa forma, o seu nível de conhecimento técnico, vou chamar dessa forma, que você precisa para poder exercer aquele cargo. E aí, depois, você vai ter as outras entrevistas, então, geralmente, é isso mesmo que você falou, é o seu hiring manager, que pode ser o seu chefe diretamente. No caso da última que eu fiz, era o chefe, o cara que era o chefe de quem seria o meu manager, né, o meu gerente. Por quê? Porque eles também estavam contratando um gerente pro time, ou uma gerente. Então, eu fiz a entrevista direto com o chefe do meu chefe, o chefe da minha chefe, né? E aí depois dessa, se eu passasse, no caso, infelizmente, eu não passei, que eu teria uma entrevista com os meus peers, com meus colegas, pessoas que trabalhariam no mesmo time que eu. E aí, por último, seria a entrevista com o chefe do meu chefe, mas nesse caso, como ele já tinha me entrevistado, acabou que não precisaria dessa última etapa, mas seria mais ou menos esse o processo nessa empresa. Em outras empresas foi isso também, recrutador, depois seria geralmente o hiring manager, né, o gerente de contratação. Então tem sido realmente dentro do que você falou, não são tantas entrevistas, pelo menos na maior parte dos casos, quanto no seu caso, por exemplo, né, que foram 5 entrevistas, mas eu acho que também que por serem empresas menores, talvez, ou enfim, outro tipo, mas você deve saber melhor que eu o que leva uma empresa a ter mais entrevistas. Mas o que eu ia te comentar também é que, por exemplo, quando eu tava no Airbnb, eu fazia parte de um time de entrevistadores que chamava Core Values Interviewers. Então, a gente tinha também uma triagem que a pessoa fazia entrevista com uma pessoa que era de um time que não tinha nada a ver do que ela ia trabalhar, Aliás, mas era pra ver se explica ela pro era pessoal aí que core values, não é assim que são values interviews, não é tipo pessoas velhas que entrevistam, Não. né? É tipo values de valores. Exatamente, porque eles estavam avaliando se a pessoa ia ser um bom fit cultural para a cultura daquela empresa. Se aquela pessoa tem valores parecidos com os valores da empresa, que se encaixam com os valores da empresa. Então, era os entrevistadores dos valores principais, né? Dos valores que mais importam, os core values. E eu não sei se isso é comum nas empresas ou se era uma coisa mais da cultura dentro do Airbnb. Acho que você deve saber melhor. Mas eu não percebi isso acontecendo nesse momento meu agora de entrevistas. Não vi isso acontecendo ainda. Eu tenho uma teoria, eu acho que... Bom, vamos lá, vou começar pelo seu primeiro ponto. Aí você falou que o recrutador estava mais técnico, né? Ele avaliou mais coisa. Eu tenho 2 teorias quanto a isso. Uma é geral, tá? Que é assim, se você tem muito candidato, o filtro tem que ser mais intenso. Então, muito candidato vai ter que filtrar mais, porque não tem como 200 aplicações passar 100 aplicações para ser entrevistado. Tem que passar, tipo, 20, sabe? Tem que passar muito menos. Ou 30, sei lá. Talvez eu comece a passar 5. E aí dessas 5, se eu ver que não rolou, eu passo mais 5. Então, eu tenho que subir o nível de controle. E aí, para isso, eu tenho que ser mais estrito com relação a essa primeira etapa. Isso pode ser uma das coisas. Segunda coisa, hoje o mercado tá balançado, né? Então, muita empresa de tecnologia, que imagino que muita gente está aplicando e tal, elas estão muito mais, com muito mais precaução com relação a que elas vão contratar, estão tentando ser mais eficientes, tentando ser mais estratégicas, para vagas e tal. E isso quer dizer que o próprio recrutador mudou o papel dele de ser não simplesmente, né? O papel do recrutador é importante, mas de não ser só parte daquele conjunto de assim, triagem, organização, coordenação do processo todo, como também ser crucial para assim, esse processo todo, de entrevista como um todo. Eles ter tanta autoridade quanto um hiring manager. E no sentido de assim, um recrutador às vezes mais técnico já conhece o produto, já sabe como avaliar aquilo e consegue já tipo, fazer esse papel no que seria um hiring manager. E você não precisa tirar tempo do hiring manager fazendo aquele monte de entrevista. Então tem essa segunda coisa. Faz sentido. A terceira, junto com isso, que aí vem no ponto das 5 entrevistas aí, né? E por que isso é um padrão, mesmo a empresa que eu tô aqui sendo pequena, é um padrão ter 5 entrevistas? Porque eles quebram em atributos. Então você tem, como você falou, o atributo cultural, você tem atributo de motivação, você tem de fit para aquela vaga em si, né? Quanto você conhece tecnicamente para saber executar aquela vaga, para saber se você tem... você consegue pensar estrategicamente, né? A gente na Dropbox chamava de smarts. Como você pensa estrategicamente. Pode ter algum que é relacionado assim, quando você se relaciona com outras áreas,
Cada empresa vai ter um detalhe desses atributos. Eu vou quebrar. Uhum. Eu tenho um vídeo só disso, que quem quiser ver com detalhe como é que era no Dropbox, eu não vou refazer todo aquele vídeo aqui, mas tem vários atributos. E aí, o que é interessante você ver? Você tem, como eu falei, o viés do primeiro deles. Segundo, quando o entrevistador está focado em uma área específica, ele consegue tirar mais de você para aquela área. Né? Então, a pessoa que vai tirar, sei lá, o aspecto cultural, o que eles fazem geralmente? O que é a regra não escrita de avaliação cultural? Eles pegam funcionários que têm um nível de senioridade. Nossa, que difícil falar essa palavra. Eles pegam funcionários que têm um nível de senioridade interessante. Essa pessoa não é tão júnior, porque a pessoa mais júnior é mais propensa a estar aprendendo ainda, absorvendo informação, e não consegue tirar ali um julgamento, né, de, pô, isso aqui é o que é bom, isso aqui é o que é importante. Então, eles pegam quem tem, assim, gerente, pessoas de nível médio ali, até níveis maiores, dependendo do tamanho da empresa. E pessoas que são modelos para eles, assim, nossa, essa pessoa aqui é o ideal, assim, do tipo de pessoa para a empresa. E não é ideal fisicamente, tá? Esquece isso. Não tem nada a ver com como você aparenta. É o que você traz para aquela empresa. Então, assim, pô, essa pessoa é uma pessoa que é dedicada, é uma pessoa que é íntegra, é uma pessoa que as coisas que ela traz, a forma com que ela engaja com a equipe, a forma com que ela lida com as coisas da empresa, como ela abraça as coisas da empresa, ou como ela está interessada nas coisas. Tudo tem um conjunto de coisas que faz que você culturalmente seja um modelo, né? Seja um role model para aquela empresa. Uhum. E aí, elas querem pessoas como você, mais pessoas como você. Então, por exemplo, lá no Airbnb, eles pra gente falar assim, pô, a Má tem um perfil que a gente gosta, assim, esse jeito que ela abraça aqui as coisas, o jeito com que ela lida com o time, com que ela lida com as coisas da empresa. Ela se envolve nos projetos, ela ajuda a trazer coisas novas, ela ajuda a deixar o ambiente mais interessante, mais legal e tal. Então eu quero pessoas mais como a Má. Então, Má, você vai ser uma das entrevistadoras para o Core Values. Então você vai ser uma das pessoas que vai avaliar a gente com essa questão cultural. Então Legal. tem isso. Né? Uhum. Então, como eu falei, eu acho que um pouco do mercado, é um mix de, às vezes, ter um número de vagas mais alto. Às vezes, um recrutador mais sênior também consegue tirar mais de você, então ele já faz esse papel também. Então, são várias coisas que juntam aí para ser ou não uma entrevista mais técnica, digamos assim, com o recrutador. Uhum. Eu vou confessar que eu não fazia uma entrevista desde que eu entrei no Airbnb. Então, eu entrei no Airbnb em 2014. Essa, tipo, tinha sido a última vez. Depois, eu acho que eu até tentei uma época, fiz uma entrevista pra mudar de empresa, mas acabou que não deu certo e eu, fiquei lá, tava feliz no Airbnb, né? Não me entrevistei pra mais nada. Então, as coisas, eu já comentei isso aqui, as coisas mudaram muito de 2014 pra cá, né? Em 2014, eu acho que hoje, talvez tenha um pouco a ver com isso que você tá falando, de talvez tem muito mais pessoas aplicando para uma vaga do que tinha ali em 2014, provavelmente, eu imagino. Tá muito mais concorrido o mercado de trabalho. Então, se eles recebem 300 currículos por vaga, eles vão ter que ser mais rígidos e mais técnicos para eles poderem filtrar melhor essas pessoas, essas 300 pessoas que mandaram aquele currículo, né? Então, assim, eu não sei como que era em 2014, se já existia o ATS que a gente falou aqui, ou se eles revisavam o currículo na mão, mas não sei mesmo. Mas, assim, o fato é que eu sinto que agora o nível de exigência tá mais alto. Eu não sei, de novo, eu não sei. Pode ser simplesmente que essa tenha sido a minha experiência, sabe? E agora esteja sendo a minha experiência, mas eu tenho a impressão de que agora você precisa mostrar muito mais, assim, que você, tipo, realmente tem o que precisa, e esse ter o que precisa é uma mistura de várias coisas, né, de tanto esse lado, assim, pessoal que você tá falando, de saber se você tem aquelas características mesmo, se você tem o drive, se você tá com vontade, motivação, se você é um bom fit culturalmente, mas também eles já esperam que você tenha muito da parte técnica que é necessária pra fazer aquilo. E eu não sei, talvez ingenuinamente, eu em algum momento imaginei que eu teria um espaço pra aprender e desenvolver também essas habilidades técnicas. Tanto que eu tomei essa decisão de mudar de carreira agora. Eu quero trabalhar numa área que eu nunca trabalhei formalmente numa empresa grande, enfim, que não seja o eDublin, né? Vou falar. E aí, parece que eu não tenho esse espaço pra desenvolver certas habilidades técnicas dentro de uma empresa. Parece que eles esperam que eu já tenha essas habilidades, porque acho que tem tanta gente com essas habilidades que já trabalhou nisso em outras empresas, que eu fico atrás, parece. Mas, de novo, pode ser só a minha experiência pessoal. Eu vou te contar eu vou te fazer uma pergunta, então. Vamos lá. Vamos supor que existam 3 restaurantes. 3 restaurantes só. E você tem um desses restaurantes
tem uma comida que você ama, ele é um restaurante que você ama. Ele é muito gostoso, a comida é boa, a pessoa é gente boa, você adora ele. É ótimo o restaurante. Esse é o restaurante 1. O restaurante número 2 é um restaurante que tem muito boa review, falam muito bem dele, mas você nunca foi. Só assim parece bom. E o terceiro restaurante é um restaurante que não tem review nenhuma, mas parece potencial, assim, tem fotos legais e tal. Esse é o restaurante 3. Se fosse gratuito para você ir nos 3 restaurantes, qual dos 3 você escolheria? É de graça. É de graça. Eu vou no que eu nunca fui, mas tem ótimas avaliações. Legal, interessante. E você optaria, você testaria talvez o que não tem avaliação ainda, mas que tem potencial, que tem fotos legais e tal? Sim, Legal. E se testaria. custasse muito caro, muito caro para ir nesses 3 restaurantes, qual dos 3 você iria? Aí eu iria no que eu já conheço e já sei que é bom, né? Porque já que eu vou gastar muito dinheiro, eu não quero arriscar. Pois é. As empresas hoje, elas estão tomando muito cuidado com como elas gastam o dinheiro delas, porque custa muito caro contratar alguém. Então, um funcionário, na média, custa, sei lá, 70% a mais, 80% a mais, depende do que tem de benefícios ou não, em cima daquele salário que ele já recebe. Então, se eu tenho que contratar alguém, eu vou contratar alguém que eu já conheço o mercado, já trabalhei junto, já sei que é bom, já foi uma indicação de pessoas e tal. Essa pessoa vai ser a pessoa número 1, vai ser a pessoa que tem um perfil interessante, tem boas avaliações lá, tem boas recomendações, mas eu nunca trabalhei com ela. Ou vai ser uma pessoa que, apesar de ter um currículo interessante, aparentemente, eu não tenho nenhuma recomendação, eu nunca trabalhei com ela, e todos os 3 custam o mesmo salário. Qual que eu vou contratar? Entendeu? Não sou eu. Aquelas. Não, mas aí volta no ponto que eu falei. O que você citou, a primeira opção que você foi, não foi a opção que alguém que você já conhecia, né? Não foi o restaurante que você já conhecia. Você falou, eu quero um restaurante que tá bem indicado, mas eu não fui ainda. Uhum. Isso acontece no mercado também. Pô, tem essa pessoa aqui, deve ter várias pessoas que você hoje deve estar acompanhando já, profissionalmente, que fala, pô, essa pessoa fala mó bem dela, deve ser muito foda trabalhar com essa pessoa. As pessoas tá toda hora estão elogiando ela, sabe? Uhum. Deve ser, porra, animal. Então tem isso. Você desperta a curiosidade Sim. também. Porque, queira que não, o processo seletivo, eu falei isso talvez, não sei se eu falei isso já aqui, mas eu falei em algum vídeo por aí. Ele é mais ele tem mais influência emotiva do que você imagina. Existe uma carga emocional num processo seletivo que as pessoas não percebem. Existe uma influência emocional muito grande no processo seletivo, por mais que o processo pareça burocrático e técnico e super racional. Existe uma influência emotiva muito forte. Muito Explica forte. mais, por isso Du, que como indicação. assim? Por isso que uma indicação, ela é 90% do negócio. Assim, você ser chamado para uma entrevista, por uma indicação, a indicação ela é um aspecto emocional. Ninguém faz uma indicação, tipo, dando uma análise ali com uma planilha de Excel, um relatório em um PDF para você analisar sobre aquela pessoa. Ele simplesmente fala assim, essa pessoa é foda, eu trabalhei com ela, ela é boa mesmo. E se é foda, foda pra mim é emocional, sabe? Como é que você qualifica, como é que você mensura o ser foda? Uhum. Isso é uma coisa. A segunda coisa, e eu acho que a gente comentou disso já nos primeiros vídeos, foi as pessoas se conectam com pessoas que têm coisas em comum. Isso é normal. Uhum. Você deve ter um monte de gente que você vê que, pô, eu cansei de ter pessoas no meu roda de profissionais que, por mais que poderiam ser capacitados para aquele trabalho e serem bons, não batia a energia. Eu não consigo falar, nossa, não aguento essa pessoa. Eu não consigo me ver trabalhando com essa pessoa aqui. Não sei, assim, não é um jeito, não é. Eu não gosto do jeito que ela fala, não gosto da pessoa, da atitude dela, não gosto da forma com que ela, sei lá, da arrogância, ou não gosto do. Alguma coisa ali mexe com você. Ou é a própria energia, é o jeito que ela olha, o jeito que ela, sei lá. Não sei, tem coisa que não bate. Tem hora que você fala, putz, a pessoa não bate. E pode ser ótimo. E tem pessoas que simplesmente não batem porque as pessoas vêm com uma energia muito negativa, vêm com uma carga muito negativa. E tem gente que ela é muito likable, né? Pessoas são muito. Como é que fala likable em português? Gostáveis? São pessoas, sei lá, fáceis de gostar, Queridas. Fáceis de gostar. Queridas. Então tem gente que. Já viu pessoas que são naturalmente queridas, que vem com aquele olhinho brilhando já, com um sorriso, você já quer ser amigo daquela pessoa? Você nem viu ela ainda, já quer abraçar ela. E tem gente que é assim. E tem gente que consegue transmitir essa energia, essa vibe legal. Quer ver um exemplo disso muito interessante? Não tem nada a ver, mas enfim, lá vai eu. Teve uma audição, deve ter uns 15 anos já. Audição pro novo baterista do Dream Theater. Novo baterista do Dream Theater 15 anos atrás.
E aí eles fizeram testes com vários bateristas, né? Então pegaram inclusive um baterista brasileiro, o Aquilas Priester, para fazer um teste, o Mike Mangini, que é o atual baterista, e tem um cara que é um alemão, o Marco, e ele foi fazer o teste também. Só que esse cara, ele não poderia estar numa banda de metal. Esse cara tinha que ser um pai de 5 crianças e ser aquele pai super legal que faz uma casinha na árvore e só toca bateria se for tocar pros amigos, assim, numa festa, do churrasco. É o cara que vai fazer o churrasco. Ele é um cara muito legal. Eu não sei como é que ele é no dia a dia, mas ele é muito legal. Você olha pra ele e fala assim, eu quero abraçar ele, ser amigo dele. Mas ele não vai ser um baterista de metal. Ele não tem como, com a camiseta azul de ursinho, sabe? Não tem como esse cara ser baterista de uma banda de metal. Ele não me convence que ele é um cara do metal. Não, mas ele é um cara muito likeable. Você olha pra ele e fala assim, eu quero abraçar ele, ser amigo dele. E você percebe na audição a banda inteira mudando a vibe. A vibe inteira da banda mudou pra ser mais assim, leve, o pessoal dando risada, olhando. E com outros bateristas é super sério, super técnico, olhando pra partitura ali, aquela coisa muito. E esse cara, pra mim, é um exemplo de uma pessoa que é likeable. Ele não conseguiu essa vaga, né? Porque, enfim, eu imagino que aquela audição como um todo já estava meio que pré-montada, mas não era o que eles precisavam. Eu acho que também não faria sentido, mas ele é um cara que eu sei que ele é likeable. Eu consigo olhar pra ele e falar, eu consigo gostar de você, sabe? Então tem pessoas que... E por que eu tô falando disso? Voltando pro... Eu vou mostrar esse vídeo aí depois. Eu vou até achar esse cara aqui, quer ver? Vou ter que achar esse cara aqui pra... Eu só fiquei super curiosa pra ver a audição dele no Dream Theater. Drummer Audition. Marco Miniman. Mas ele foi de blusinha azul bebê mesmo ou você tá zoando? Ele foi. Eu consigo compartilhar a tela aqui? Tá, então eu vou mostrar pra vocês o seguinte. Eu vou compartilhar aqui rapidinho, só pra vocês verem quem é, aí vocês procuram depois aí com calma. Então, você procurar aqui, Dream Theater, Marco Miniman Audition. Tem aqui, tá vendo? Esse cara aqui é o Virgil Donati, também fez isso. Mas aqui é parte 2, então eu imagino que vai... Eita, nós. Eu acho que imagino que vai ter em 2 partes o vídeo, que tem 22 minutos. E esse aqui é ele, ó. Tá vendo que a camiseta azul aqui, ó? Olha lá, a camiseta daquele bichinho lá, maluquinho. Caralho, ele tá mesmo. Esse é o cara aqui, tá vendo? É ele. Ele é muito bonzinho. Esse cara é muito bonzinho. Olha a cara dele. Eu quero ser amigo dele. E assistam assim, pedacinho, tá? Só pra vocês sentirem que eu tô falando de pessoa likeable. Pra você ver como muda a vibe da banda inteira tocando e com relação a outros bateristas que estão fazendo a mesma audição. Mas o que eu tô dizendo isso é porque você vai fazer uma entrevista, você vai ter lá o jeito que você vai engajar, às vezes aquela primeira conexão que você vai fazer com o hiring manager vai dar uma positividade pra ele ou ela virar o seu advogado, seu embaixador, vou dizer assim. Isso é uma técnica de vendas, geralmente, que é achar quem é o seu embaixador, quem é o seu influenciador dentro da empresa, para você conseguir fechar uma venda. E para uma entrevista não é diferente. Se você tem uma das pessoas que gosta muito de você, ela vai te defender muito mais que as outras. Ela vai conseguir quebrar, às vezes, algumas dúvidas que vão surgir entre os outros entrevistadores. Então pode ser uma coisa positiva você trazer essa influência. E é assim, né? Você ser likeable não é... Eu não sei como é que se ensina isso. Talvez alguém souber ensinar alguém a ser gostável. Mas você... ser agradável. Você é uma pessoa agradável. Agradável. Querido, eu gosto de querido. Mas eu tenho um ponto sobre isso, Du. Porque, por exemplo... Você ouviu minha mais recente entrevista, né? Com esse gerente de contratação da empresa, que eu não passei. E aí eu vou comparar essa entrevista com uma outra entrevista que eu tive para uma empresa que eu apliquei da Inglaterra, que eu passei pelas 3 entrevistas, assim, eu fui super bem, e no final eles falaram pra mim, eles falaram assim, a gente adorou você, só que a gente não tem como te dar um visto, a gente não tem o tempo que a gente precisa, porque eu precisaria de um visto de emprego, pra poder aplicar, pra gente poder te visto, pra poder te contratar. Eles falaram, é por isso que a gente não tá contratando você, a gente tá indo com a nossa segunda opção. Então eu achei que eles foram super legais de me dar o feedback. Mas assim, qual foi a diferença, né? O que eu vejo que foi talvez uma das maiores diferenças de eu ter chegado no final daquele processo seletivo, que é a mesma vaga, é a mesma Customer Success Manager. Eu chegar no final daquele processo seletivo daquela empresa e não ter passado desse Hiring Manager agora. É justamente talvez, tá? Mas eu vou falar talvez porque você vai... Talvez. Então você vai interpretar comigo. Mas eu acredito que uma das coisas que influenciou isso foi que eu me conectei muito mais com as pessoas daquela empresa, da Inglaterra. Entendeu? Eu tenho certeza que eles me acharam likeable, eles me acharam querida. Teve essa conexão, entendeu? Teve. Tanto que nas entrevistas, mesmo quando eu tava nervosa, eu não tava tão nervosa quanto eu tava nessa mais recente. Era um nervosismo diferente. Eles conseguiam me deixar à vontade.
Porque são pessoas com quem eu me conectei. Eu me conectei com eles, eles se conectaram comigo. Todos os 3 entrevistadores que eu tive. Eu senti que teve muito mais essa conexão. Então, eu vou mais a fundo no que você tá falando, que não é só uma questão de ser likable, mas é de ser likable com a audiência correta. Porque, às vezes, alguém vai me achar muito likable. Só que outra pessoa que tem uma personalidade diferente não vai me olhar da mesma forma, né? Então, é bem tricky, assim, né? É difícil, porque você não só tem que ser likable e demonstrar isso e fazer mais tudo que você tem que fazer na entrevista, mas se não for uma pessoa que vai conseguir ver isso em você, porque ela acha outro tipo de personalidade, outro tipo de pessoas likable, também não vai adiantar. Faz sentido? Mas então faz. É que assim, você não tem como você ser likable para todo mundo, não vai ter jeito. Mas você tem como ser likable para uma maioria e talvez ser neutra para um outro grupo que, do contrário, não gostaria de você. Quer ver um exemplo bobo, mas Jim Carrey, o humorista, ele era muito likable para 90% de quem assistia a ele. Tinha gente que, por exemplo, achava ele uma merda, achava ele chato, achava ele não ia com a cara dele, e deve ter gente que não vai com a cara dele e tal, mas a maioria vai com a cara dele. Ou sei lá, o Baby Yoda, sabe? A maioria vai com a cara do Baby Yoda. Mr. Então, assim, Bean. Mr. Bean, você criar um personagem likable, ele não vai agradar todo mundo, mas ele vai agradar uma maioria. E uma vez que é likable, você defende aquilo lá de uma forma mais emocional do que racional puramente. E é o que você falou, essa conexão. Tem uma outra coisa também que é muito importante, que, mais uma vez, talvez seja um dos pontos-chave aí da questão de entrevista, que é além do lado emocional, é quando você está fazendo uma entrevista, você tem que fazer aquele entrevistador se sentir que você já é parte do time. Você não é uma pessoa de fora entrevistando. Você já conversa como uma pessoa que trabalha ali, sabe? Você já está envolvida, você já se preocupa da forma como uma pessoa que trabalhasse lá se preocupa. As perguntas que você faz, a forma com que você interage. Quanto mais natural ficar, mais leve vai ser e mais interessante vai ser. Eles vão falar, poxa, já me vejo trabalhando com essa pessoa. E no fim das contas é isso, né? Eles querem ver alguém que eles falam, pô, eu consigo me ver trabalhando com essa pessoa, eu consigo entender as motivações, os drives, né? Assim, o que essa pessoa tem que leva ela, o que são as motivações, quais são as habilidades que ela pode trazer, porque o jeito que ela se comunica comigo mostra pra mim o que ela tem. E mais uma vez, vou trazer pra você agora o exemplo inverso da mesa, porque aí você me diz se faz sentido ou não. Quando a gente estava entrevistando, eu sei que você conversou com menos gente que eu, mas quando estava entrevistando gente para trabalhar com E-Dublin, para, enfim, diversas vagas, né? Quer queira, quer não, a gente tem só um nível de como tirar o quanto aquela pessoa sabe tecnicamente sobre aquele trabalho. Mas o que muitas vezes fazia funcionar era o quão aquela pessoa parecia encaixar com a gente. Sabe? Mais do que tudo. Porque se ela encaixa, ela vai aprender o resto e vai dar certo, sabe? Mais... Eu não sei, o que você sentia sendo a entrevistadora? Você percebia alguma outra coisa que chamava a sua atenção? Não, assim, eu concordo com você que quando a gente tava fazendo as entrevistas, se a gente encontrava alguém que a gente via que tinha sabe, aquela força de vontade e que tinha uma personalidade que encaixava com a nossa e tudo mais, ela podia não ser a pessoa mais preparada tecnicamente, mas a gente acreditava no potencial dela. De certa forma é isso, né? Você fala, bom, essa pessoa talvez ela não saiba tudo tecnicamente, mas eu acho que ela é um bom fit pro meu time, pra minha empresa, eu consigo me ver trabalhando com ela, então assim, o que falta de técnico aqui, beleza, a gente vai ajudar ela a aprender, a gente vai capacitar essa pessoa. Mas eu não acho que toda empresa pensa dessa forma. Algumas empresas pensam, outra não. Claramente, essa empresa que eu entrevistei agora não pensa dessa forma. Então, eu acho que eles estavam buscando alguém muito mais técnico. E essa foi uma entrevista que, enfim, dentro do que a gente vai compartilhar aqui, não vai ser tudo, claro, né? Questões de privacidade, mas a Má anotou algumas coisas, né? Enfim, lembrou de algumas coisas que ela foi perguntada e você comentou depois, né? O que foi mais ou menos a sua resposta pra gente entender por que não deu certo, né? Vou dizer assim, né? Por que não rolou. Então foi uma entrevista feita, você foi lá, tomou suas notas, enfim. Aí você me comentou, o cara perguntou isso, eu respondi mais ou menos assim, o que você acha? E aí eu te dei meu feedback, né? Então, primeiro, vamos entender. A vaga era Customer Success, né? Era uma vaga pra ser gerente? Como é que é? Customer Success Manager, e eles não falaram antes, mas a vaga era pra lidar principalmente com a parte de renovação de contratos. Mas isso não estava escrito antes, né? Eu fiquei sabendo isso na hora dessa entrevista. Quanto tempo de experiência que eles exigiam?
pelo que eu me lembro, eles exigiam 5 anos, mas não necessariamente com Customer Success, mas com o Client Facing Roles, né? Então, que eu lidava com clientes e experiência em vendas ou Account Management, gerenciamento de contas. É uma empresa pequena, média ou grande? Grande, assim, mais de 5 mil, sei lá. Ela tem, eu acho que tem uns 5 mil funcionários. Ela já é de Então, média pra grande. Uma empresa grande. É grande, é grande. E aí, você conversou com quantas pessoas nesse processo seletivo? Você falou com um recrutador? Como é que foi? Falei com a recrutadora primeiro por telefone, passei nessa fase, e aí falei com o hiring manager, que no caso era o gerente do meu gerente, né? Ou da minha gerente, porque eles estavam contratando a pessoa que seria meu gerente direto, ou minha. Ah, você já falou com uma pessoa acima já. Exato. Interessante. Então vamos lá. A pessoa que provavelmente já vai ter mais experiência, já tem um desafio aí, né? Que essa pessoa, ela talvez. Bom, a gente eu tô colocando aqui de forma muito generalizada, tá, gente? Mas talvez essa pessoa já tá com na cabeça dela uma expectativa muito mais alta, porque ela já é uma pessoa de um cargo muito mais alto que tá entrevistando também gerentes. E tem pessoas que conseguem calibrar ali, né, na cabeça delas ali o negócio. Peraí, essa pessoa que eu tô entrevistando é uma pessoa para uma vaga mais júnior. Então, eu vou me calibrar aqui pra expectativa diminuir. Diferente de você vai conversar com uma pessoa que vai ser o gerente daquela equipe e tal, você vai pôr uma expectativa mais alta. Então é igual, sei lá, você vai conversar, você vai dar uma bronca numa criança de 5 anos e uma bronca numa criança de 15. A bronca é diferente, né? Por mais que as duas tenham feito talvez uma coisa errada de níveis iguais, a expectativa com a de 5 anos é diferente com a de 15. Então, assim, tem que saber se ele ou ela era uma pessoa, um cara, né? Se ele estava preparado para calibrar. Mas vamos supor que sim, estava calibrado, mas era 5 anos de experiência, e aí, enfim, renovação. E aí o que eu comentei com você do começo. O mercado está mais preocupado com as contratações certas, né? Então, assim, temos que tomar cuidado para não contratar gente mais ou menos ali, pode ser que dê certo ou não, e custe caro pra gente. Que uma contratação custa caro. Então, vamos tentar ser o mais preciso aqui, né? Tentar acertar. E é difícil acertar, mas vamos ver o que dá para fazer. E aí, foram feitas algumas perguntas para você, né? Que você comentou. E eu acho que teve alguma coisa com relação... Você quer comentar primeiro da sua perspectiva? Enfim, que eu te dei um pouco de feedback com relação a isso, mas o que você sentiu? Como é que foi, mais ou menos, que tipo de avaliação? E aí, talvez a gente tentar relembrar algumas perguntas aqui. Então, eu não olhei minhas notas todas ainda, depois que a gente conversou, né? Mas na hora que eu tava fazendo a entrevista, na verdade, eu achei que o entrevistador, ele tava sendo muito... por falta de uma palavra melhor, eu vou falar que ele tava sendo muito legal. Mas por que eu digo isso? Porque ele fazia uma pergunta e ele me explicava do porquê que ele tava fazendo aquela pergunta. O que eu achava que era ótimo, porque me ajudava a guiar o meu raciocínio. Ou pelo menos na hora eu achava que tava me ajudando a guiar o meu raciocínio, né? Mas, no caso, assim, hoje pensando, olhando pra trás, eu achei que eu tava muito bem preparada. Eu acho que, de certa forma, eu estava. Eu tinha estudado muito, assim, tinha feito sessões de mentoria e feito mock interview, várias coisas. Só que eu acho que ainda falta eu melhorar melhor os exemplos que eu dou, assim. Melhorar melhor. Eu acho que falta eu melhorar os exemplos que eu dou, sabe? Tipo, como que eu conecto as minhas skills, né? Assim, as minhas habilidades com as coisas que eu já fiz. Como que eu conecto essas duas coisas pra mostrar que, tipo, eu não sei só a teoria, mas eu também apliquei aquilo na prática. Eu acho que faltou eu fazer isso, sabe? E eu acho ainda que eu preciso também me preparar um pouco melhor, porque eu acho que os meus o meu nervosismo acaba tirando o melhor de mim muitas vezes, né? Eu acho que eu fico, às vezes, muito preocupada em estar falando inglês certinho, e mais do que em estar respondendo aquela pergunta direito. Então, às vezes, eu falo uma coisa errada em inglês, e aí eu vou corrigir o meu inglês, porque eu vi que eu falei errado, mas aí eu já perdi meu raciocínio, porque fiquei tão preocupada de ter falado inglês errado que, meu, já foi embora, entendeu? Foi embora, você não sabe mais o que você tava falando. É muito fácil. Então, eu acho que tem tudo isso, e pelas coisas que a gente conversou, eu acho que faltou eu estar mais presente, assim, tipo, mais dentro daquela entrevista, ouvindo realmente o que aquele entrevistador tá me falando e poder mostrar pra ele que eu tô escutando. Às vezes, por exemplo, no final, quando eles abrem espaço pra você fazer perguntas, eu assisti 1 milhão de vídeos no YouTube sobre que perguntas fazer, eu li artigos no LinkedIn sobre que perguntas fazer, só que o que acontece? Tá, é muito legal, hahaha, só que acabou me engessando, porque em vez de eu
ouvir tudo que ele tava me falando durante aquela entrevista. E aí, mesmo que não seja formular perguntas novas, mas adaptar melhor as perguntas que eu tinha anotado pra aquela entrevista, depois de tudo aquilo que eu tinha estudado, não, as minhas perguntas parece que ficaram muito engessadas. Eu anotei as perguntas, eu falei pro Edu quais foram, tal, né? E você também me deu um feedback que foi meio isso, assim, né? Então, eu acabei engessando muito as minhas perguntas pro entrevistador. Por quê? Porque eu fui direto naquilo que eu tinha anotado sem olhar pra aquela conversa de 30 minutos que eu tinha tido com ele e usar aquilo ao meu favor na hora de fazer perguntas de forma mais inteligente, sabe? Então, enfim, acho que... Eu não diria que é só inteligente, não, é forma genuína, porque você comentou que em um momento ele estava falando sobre métricas, né? Falando sobre, enfim, o que eles usam para mensurar o time, e ele comentou isso durante a entrevista, só que aí você, na hora de perguntar, falou assim, mas quais métricas você usa? É o tipo de detalhe que, assim, na hora que a pessoa tá falando, né, nesse exemplo específico, a gente aqui gosta de mensurar, por exemplo, o NPS, né? Que é o Net Promoter Score, né? Qual que é o quão você está probabilidade sua de recomendar ou não aquela empresa. É uma métrica de que, enfim, loyalty, né? De lealdade e tal, de como você seria o embaixador daquela marca e tal. Pô, uma métrica muito interessante, mas é uma métrica que ela é global. Tem muito time de suporte que usa ela, tem muito time de vendas que usa ela, tem muito time de produto que usa ela, dentro do produto, para saber como você recomenda. E aí, por exemplo, o que é uma pergunta genuína? Porque é uma métrica que é muito conhecida. E você usou muito dessa métrica, você teve muito contato com ela. Mas você teve contato com ela num contexto de suporte no início. Pelo que você vê, né? Na Airbnb. Sim, no Airbnb. E esse é o contexto de success, né? Então, isso. assim, o que success looks like, então, né? Qual que é a diferença do NPS de CX para o NPS de sucesso? Então, por exemplo, é uma pergunta genuína que você pode fazer. Que você falou assim, então... Interessante, eu sei o que é NPS, mas o que muda na hora que você pensa em NPS para um time que está lidando com um cliente que não está necessariamente tendo um problema, mas basicamente você está tentando, sei lá, fazer com que ele fique mais tempo com você, que ele renove, versus uma pessoa que teve uma interação de suporte. Eu, pessoalmente, Edu, eu não acho certo mensurar NPS para suporte, porque suporte a pessoa teve um problema, você vai falar com ela, aí ela falou com você, fala assim, então como provável você está de recomendar? Você fala, cara, acabei de ter um problema com você. Você até pode mensurar, mas você vai ter que mensurar em todos os outros lugares para você ter o seu baseline, assim, você ter uma base. Não adianta você falar assim, eu fiz uma mensuração aqui com a pessoa que acabou de instalar o produto, está super interessadíssima, está super empolgada, ou uma pessoa que acabou de converter aqui fazer uma conversão, sei lá, conseguir uma venda, eu faço a pergunta para ela, e depois eu faço a mesma pergunta para ela com suporte. E aí, lógico que o suporte vai ter uma métrica pior, porque internamente vai acontecer, o time de suporte está tendo uma métrica pior, ele está tendo um resultado pior. Não está tendo pior, é que você está mensurando a pessoa no momento de problema. E aí o cara que está mensurando no momento que ela acabou de fazer uma venda, né? Imagina, a pessoa do Hotmart lá, você acabou de bater lá seu 1 milhão, aí vem uma perguntinha, quanto você tá, qual a sua probabilidade de recomendar? A pessoa, porra, tô empolgadaça aqui, lógico que vou dar uma volta alta. Então, é muito fácil de enviesar essa métrica. E aí, pensando nisso, né? É o tipo de dúvida genuína que você pode ter. E não ter medo de parar a pessoa, assim, às vezes ela fala uma terminologia, porque, mais uma vez, ainda mais uma pessoa que está há muito tempo no mercado, né? Você falou, o chefe do chefe, o cara está 10, 15 anos no mercado. Vai falar alguma coisa que está muito já na cultura ali, na forma deles falarem. Você pode parar e perguntar assim, mas cara, o que você quer dizer com isso? Você citou NPS, você se importa se me explicar por que vocês mensuram NPS aqui e por que não ali? Ou vocês mensuram NPS em outros lugares também? Né? Mais uma vez. Aí, às vezes, a pessoa traz alguma coisa, não fica com medo de falar, sabe, não entendi. Você pode, deixa eu ver se eu entendi, e refrasear aquilo. E a outra coisa também é importante isso tudo que a gente está falando aqui, de você ter esse entendimento, você fazer esse contexto, mas mais do que isso, eu acho que é muito difícil fazer isso, mas deixa eu pensar. Você lembra do Mestre dos Magos lá na Caverna do Dragão? Sim. Ele quase não falava, né? Não. O próprio Yoda, né? O Yoda... Eu não assisto Star Wars. Quem assiste deve saber melhor que eu. Mas ele fala pouco, não fala? Eu acho que sim. Eu também não sou muito Geralmente você pega Star Wars. Aí um personagem que é muito... Ou é muito inteligente, ou é um personagem que é... Eu tô falando personagem porque eu tô tentando trazer as pessoas para um meio comum aqui pra gente entender. Sim. Mas, geralmente, uma pessoa... um líder muito inteligente, um líder muito... Uma pessoa que já, enfim, tem muita experiência... Ela geralmente fala muito pouco. Não sei se você percebeu isso. Ela para, reflete muito, e às vezes ela fala uma frase que faz todo mundo ficar pensando. Você fala, caraca, velho, essa pessoa é foda. Eu, um dia, quero chegar aos meus 70 anos de idade, tá assim. Eu acho que tem muito chão, muito aprendizado ainda, mas
tem gente que consegue, com muito pouca palavra, trazer muita coisa. Muita coisa. Porque essa pessoa pensou demais para falar aquilo. E não é um problema pausar para pensar e responder. Não é um problema. Pelo contrário. Você pausar mostra que você está conscientemente absorvendo aquilo lá, você quer refletir naquilo e tá tudo bem. Como a gente já falou de umas vezes, né? Aliás, tem estudos sobre isso, pesquisem aí depois. Pessoas que ficam enchendo espaços vazios com barulhinhos, né? Tipo, não necessariamente as pessoas mais inteligentes. Elas estão tentando, elas não se sentem confortáveis com o silêncio. Então, saber usar o silêncio ao seu favor é importante. Eu fiz a tatuagem aqui justamente pra me lembrar disso e eu vivo esquecendo. Eu vou ter que circular ela agora de vermelho pra ver se... Mas eu fiz justamente por causa disso, porque realmente é importante a gente saber pausar antes de falar. Não tem problema ter que pausar para pensar antes de responder, né? E é uma coisa que a gente acaba esquecendo no dia a dia, principalmente em situações, assim, de estresse, né? Que você tá, por exemplo, fazendo uma entrevista de emprego. Então, mas é importante lembrar nessas horas. Exatamente. E aí, como eu comentei com você, às vezes uma pergunta é feita, às vezes você tem lá, tipo, uma pergunta que se faz pra você e você, ou você tá respondendo alguma coisa e você tá pensando nessa resposta. Às vezes você consegue refletir e fala assim, como é que eu consigo... Se você já deve, nesse momento, com várias entrevistas, ter uma ideia de, sei lá, essa aqui são se eu resumir aqui, mais ou menos 10 perguntas que sempre fazem. Então, como é que eu monto uma resposta muito foda de 1 minuto para essas respostas? E a versão estendida dela tem 2 minutos. Mas não mais que isso. Nunca mais de 2 minutos. E faz essa preparação. E aí você responde 1 minuto e fala assim, deixa eu pausar aqui. Faz sentido? Olha, aí você vai sentir se a pessoa... Porque se a pessoa... Não, claro, e ela vai às vezes te dar até mais para você continuar, ou ela vai fazer move on. Se ela movou para uma outra pergunta... Enfim, foi o suficiente. Se ela às vezes quiser tirar mais, aquilo vira uma conversa, porque ela fala assim, nossa, realmente, tal. E aí vai fluindo. E você vai soltando aquele seu minuto extra em doses de 10 segundos, 15 segundos. Entendeu? E olha que interessante, porque isso foi uma das coisas que a gente conversou, né, quando você estava me dando feedback. E faz muito sentido. Às vezes, na hora que a gente tá sendo entrevistado, a gente quer mostrar que a gente sabe alguma coisa, e aí a gente fala mais do que a gente precisa falar. A gente acha que por falar mais, a gente tá melhorando a nossa resposta, que a gente vai impressionar de alguma forma. Nossa, olha tudo isso aqui que eu tô falando. Mas quanto mais a gente tenta falar, mais a gente vai se enrolar e mais altas as chances da gente cometer erro. Então isso foi uma coisa que você me falou, né? Tipo, menos é mais, inclusive nessas horas. Porque que nem você falou, se eu formulo respostas muito boas de 1 minuto, eu não preciso falar mais do que isso, eu não preciso falar mais pra provar que eu sei o que eu tô falando. E acho que isso é uma coisa muito legal pra todo mundo que tá fazendo entrevistas de emprego agora. Não pense que você precisa preencher todos os espaços vazios, não pense que sua resposta precisa ter 3 minutos, 5 minutos pra ser uma resposta boa. Não, é exatamente o que o Edu falou. Uma resposta muito boa de 1 minuto. A gente vai impressionar muito mais do que a gente sair falando pelos cotovelos. Sabe uma coisa que vou dar uma coisa prática para o pessoal, porque a gente também está chegando aqui no fim desse episódio. Aliás, se vocês gostaram, mais uma vez, a moeda de troca aqui entre nós é vocês curtirem, compartilharem, mandarem para outras pessoas que possam se interessar por esse conteúdo, que isso aqui é tempo, a gente está investindo aqui em nossa energia, além de, assim, são conhecimentos de anos e coisas que a gente está colocando para vocês, resumido. Então, não é assim, não é de graça. Custa alguma coisa pra gente. Custa o nosso tempo, que é muito importante. Talvez a maior moeda que a gente tem. Então, o que a gente pede pra vocês é que vocês, se vocês estão vendo valor nisso, compartilhem, comentem, façam parte dessa comunidade com a gente, tá bom? Isso. Mas um exercício prático aí pra deixar pra vocês, pra gente talvez chegar no encerramento aí, procurem aí best speeches ou best... como é que eu posso falar? Como é que é o speech em discurso? Em português? Discurso? Procura, assim, melhores discursos de filmes, assim, coisas assim. E aí você vai ver vários discursos de vários filmes. E aí, o que você vai fazer? Quero que vocês façam o seguinte, vocês prestem atenção na entonação, na quantidade de palavras, no tempo total utilizado. E quando eu falo tempo total utilizado, lembrem-se que, assim, um vídeo, um filme, ele, para dar dinâmica, ele às vezes tem edição. Né? Então, se tá falando, uma pessoa fala uma frase, aí corta, tá no outro ângulo. Toma nota disso, porque... às vezes vai ter um diálogo muito foda de, sei lá, 1 minuto e meio
com 5 cortes. Então, na verdade, esses 5 cortes foram para não deixar você cansado desse 1 minuto e meio. 1 minuto e meio é muita coisa. Você vai ter um speech muito bom, um discurso muito bom de 35 segundos, 50 segundos. E aí, depois desses 50 segundos, alguma coisa acontece. Ou, sei lá, uma plateia faz... E esses... É a pausa. Você não tem que passar desse tempo. Por mais que o discurso todo, sei lá, tenha 5 minutos, você vai ver que tem várias pausas. Essas várias pausas são cortes de câmera, são plateia aplaudindo, levantando a mão, não sei o quê. Mas preste atenção no discurso, sim. Quantidade de palavras, o tempo total utilizado, contabilizando essas pausas, a entonação que se é utilizada, né? E, mais uma vez, a entonação, às vezes a pessoa ela levanta, fala uma frase de impacto, dá uma pausa, respira, fala outra frase. E quando ela consegue... E aí você fala assim, pô, ela conseguiu passar uma mensagem inteira dela sem... E aí não precisa assim, não vai ficar vendo só do Rock Balboa, assim, procura de diálogos que são interessantes, bons talks, assim, joga aí no YouTube, deve ter um monte de coisa aí. E vocês vão ver o quão legal é, assim, quando é pensado, né? Porque num filme ele é trabalhado para ser um script ali, né? Lógico que você conversando não vai ser um script, mas para vocês entenderem, assim, o que é uma boa fala e quanto tempo ela, de verdade ela leva. Às vezes uma fala, você fala, nossa, essa fala foi o quê? Meia hora? Não, foi tipo 3 minutos, foi 1 minuto. Cheio de cortes ainda, né? Então, eu recomendo vocês procurarem aí. E aí vocês comentando aqui qual que vocês gostaram mais. Se vocês têm algum tipo de talk, como é que fala? Discurso que vocês recomendam, que vocês acham, pô, isso aqui é foda, assistam esse. Então, coloque aí que eu quero ver aqui também nos comentários, beleza? Agora, Du, antes da gente terminar, eu tenho uma pergunta final pra você. Por favor. Ficou aqui no back of my mind, tá? Então, assim, eu sei que você já tava encerrando, mas vou fazer a pergunta. Porque eu tenho certeza que... Vou voltar lá na história do restaurante, tá? Dos restaurantezinhos do começo do episódio. Mas eu tenho certeza que um monte de gente ouvindo deve ter ficado com essa dúvida. Por exemplo, inicialmente pensando em quem tem menos experiência, tá? De mercado. Ou pra quem tá mudando de carreira, como eu, né? Mudando de área. Se você é aquele restaurante que tem as fotos legais, né? Ou seja, você é a pessoa que tem um bom currículo, ou que você, sei lá, teve uma boa... uma boa... Como chama isso? Não é desenvolvimento, assim, que você fez uma boa, enfim, uma boa carreira acadêmica, vamos falar que você foi muito bem na universidade, caso você tenha, esse seja o seu primeiro emprego, mas enfim, eu sou um restaurante que eu não tenho avaliações, eu tenho só as fotos e eu tenho ali o meu menu que parece ser muito legal, mas eu não tenho avaliações. Como que eu faço pra eu ter uma chance, né? Porque assim, eu sempre vou ser a última opção das pessoas, eu sempre vou ser a última opção dos recrutadores, porque eu tenho talvez menos tempo de experiência, ou porque, como um todo, né, porque eu acabei de me formar, ou porque eu tenho menos tempo de experiência naquela área específica que eu tô tentando entrar agora, sabe? Então, assim, uma pessoa que tá nessa situação, né, o que ela pode fazer pra aumentar as chances dela de conseguir um trabalho, de conseguir uma chance numa empresa legal? A resposta pode ser longa, mas eu vou fazer uma resposta curta e talvez a gente possa estender isso no próximo vídeo. Vamos voltar, por exemplo, do restaurante. E aí você vai me falar, quando eu te falei isso pra você sobre a opção 2, né? Que era o que você falou que seria o que você iria. O que fez você querer ir pra esse segundo restaurante? O que era o diferencial dele? Na verdade, o que me levou a querer ir pro segundo restaurante é porque outras pessoas já tinham ido nesse restaurante e já tinham tido uma boa experiência, elas tinham gostado, mas eu preferia conhecer um novo do que ir num que eu já tinha ido várias vezes. Mas, enfim, provavelmente essa parte não se encaixa tanto. Mas aí a primeira coisa que você falou é pessoas que falaram bem daquele lugar, né? Sim, falou, pô, isso aqui, exato. Cara, vale a pena. Quando a gente vai falar de trabalho, não é diferente. Vamos pegar aqui fora do contexto de Customer Success, mas se você um dia, sei lá, uma empresa fala assim, andou na rua assim, encontrou com... Eu não vou falar nomes aqui para não ser específico, mas encontrou com aquele cara que ele é diretor de uma universidade aqui da Irlanda, muito conhecida, que a gente já trabalhou muito com ele. Ele é britânico, na verdade, mas mora no Brasil, mora na Bahia. E super gente boa, bonzinho. Se alguém perguntar como é que é amar, ele vai super te recomendar, não vai? Vai. Ele vai super falar, nossa, amar é incrível, por isso, por ela. Nossa, fala com ela. E se outros dessas pessoas começam a falar sobre você para uma pessoa específica, ela fala, nossa, eu tô muito interessado em falar com ela, tô muito interessado em trabalhar com ela. Por mais que não tenha ainda tido essa experiência, certo? Por mais que você ainda não tenha experiência. Porque outras pessoas já te conhecem de outros mundos e sabem que você é uma pessoa do bem, que faz um trabalho bom, que consegue entregar projetos legais, tarará. E não é diferente pro emprego, né? Você não necessariamente tem que ter
só aquela experiência daquela vaga, e enfim, é uma discussão maior sobre a vaga especificamente, mas você tendo um bom repertório de recomendações, já é 50% do negócio resolvido, porque desmistifica essa dúvida, né? De, pô, esse restaurante só tem foto legal, mas não tem uma review, como é que eu vou acreditar nele? E esse outro não, tem um monte de review legal, por mais que sejam reviews de pessoas que não, né, vamos pegar aqui, pô, é um restaurante legal, mas a review aqui é de idosos, uma review de crianças. Eu não sei se, sabe, meu perfil é esse. Mas são boas recomendações. Será que vale a pena? Agora, mesma coisa, né? Às vezes o cargo não é exatamente aquele, então, mas, porra, essa pessoa está sendo recomendada como uma pessoa que entrega bons projetos, então eu imagino que tem muita coisa transferível aqui. E eu acho que o grande ponto é esse, é você, já, primeiro episódio nosso aqui, né? É trazer o seu networking, trabalhar no seu networking para ele ser forte, não para ele ser simplesmente de conhecidos, tem que ser pessoas que, pô, eu sei como é que é essa pessoa. E às vezes você vai conhecer essas pessoas no mundo offline também, tá? Hoje, por mais que a gente tenha ido muito para online na pandemia, a gente está de volta para offline. Vai para meetups aí, vai para encontros vai para job fairs, vai para eventos, conferências, participa de coisas e tenta agregar valor de alguma forma, sabe? Entrega primeiro, seja uma pessoa foda para as pessoas falarem, pô, que legal que ela fez aqui pela gente, olha que legal que ela organizou aqui, olha que legal esse resumão que ela montou aqui, olha que legal essa edição que ela fez aqui do evento. Traz alguma coisa de valor, sem esperar nada em troca, para você ser lembrado em primeiro lugar, você ser a pessoa que foi diferente lá no evento, porque alguma coisa nova você trouxe. E aí você vai começando a trabalhar em cima disso. E por isso que não é uma coisa rápida. Por isso que as pessoas não têm que esperar ficar desempregadas para começarem a trabalhar no networking delas. Elas têm que esperar dar uma treta, né? Puta, começou a chover, lembrei que eu esqueci de consertar o telhado, agora tá cheio de goteira em casa. Não, você conserta no dia de sol. Então você tem que arrumar a casa nos dias de sol. Acho que essa é a dica resumida. Muito bom, adorei. Obrigada. Beleza? Então tá, a gente se fala então na próxima semana, não sei se é a próxima semana, pode ser daqui um dia, pode ser daqui um mês, quem sabe. A gente se fala na próxima. Na próxima. É isso, gente. Tchau. Tchau.